E alunos do nono ano, Geografia, professor Sidney, passando mais uma videoaula para vocês. E ainda dentro daquele capítulo que fala dos domínios da vegetação, enfim, da parte do capítulo 5, tá? Esse capítulo é bem extenso, então a gente está ainda para finalizar ele agora, né? Que é paisagens naturais da Ásia, da Europa e da Oceania. Ok? Agora a gente está na parte dos domínios morfoclimáticos. Então vamos falar de equatoriais, tropicais e desérticos. O que é importante a gente sublinhar nessa parte daqui da apostila de vocês? Situado no sul da Ásia, o arquipélago da Indonésia, ele é atravessado pela linha do Equador. Por consequência, então é uma região quente e muito úmida. O que eu quero que vocês marquem aí? Quero que vocês sublinhem essa primeira parte que vai até o Bornéu, Celebes e Nova Guiné. Depois eu quero que vocês marquem aqui, ó, floresta equatorial e conservada, temperaturas altas e estáveis, tá? Além de elevada pluviosidade, então chove muito, por consequência está na linha do Equador, tá? Porém, há um grande processo de extração de madeira nobre, por ser uma região com muita floresta, né? Então essas pessoas cobiçam essa região. Então, automaticamente, não só como madeira, mas também a área de mineração e a expansão agrícola vem cada vez mais causando impacto ambiental nessa região e colocando em questão esse futuro desse domínio nas florestas. Essa parte aqui vocês vão sublinhar também, ó, florestas equatoriais e tropicais relacionadas aos climas úmidos e sem estação de ano seca. As características dela latifoliadas, as folhas não caem durante o ano, sempre estão permanentes, tá? Então elas são perennifólias, de modo que sempre há folhas em um de seus ramos. Em qualquer estação do ano, seja na época do inverno, outono, primavera, ela sempre vai ter folhas. Então essa é uma das características porque ela está numa região quente, tá? E ela é ombrófilas, ou seja, densas, úmidas e sem muitos estratos ou níveis de altura de suas árvores. Então sublinha até essa parte aqui, que essa parte é importante, tá? Ok? Muito bem. Passando à frente, nós vamos aqui uma das quedas de água, né, na floresta tropical de Kerala, no sudeste da Índia, famoso, né, uma cachoeira lá. No norte da Austrália e do do sudeste da Ásia, situam-se as savanas, florestas tropicais e secas. Essa região tem comportamento climático rígido pelo movimento das monções. Então aqui é o seguinte: durante o verão, o hemisfério norte, as chuvas de monções e os tufões deixam centenas de milhares de pessoas desabrigadas. E já na inversão do inverno, durante o inverno, acontece o contrário, a falta de chuva. Então nós temos um exemplo aqui, ó. Monções de verão é o vermelhinho, monções de inverno nós temos as setinhas azuis. As altas pressões, elas retiram a umidade e a distribuem, tá? E aqui ao contrário, ela atrai a umidade e aí por consequência ela vai chover, tá? Aqui o verão vai chover e no inverno vai ficar seco, porque retira a umidade. Alta pressão retira, baixa pressão retém, traz a umidade, tá bom? Muito bem, continuando então aqui nas latitudes dos trópicos 23, nós vamos ter uma incidência de desertos. E aqui eu quero que vocês sublinhem essa parte do seguinte, ó. Nas altitudes dos trópicos 23 graus e 27 minutos do norte e o sul, próximo a elas estende-se os desertos e suas vegetações escásseas. Então você vai sublinhar essa parte aqui até deserto da Mongólia, tá? Aqui é importante a gente sublinhar, porque aqui você vai estar entendendo por que esses desertos, porque eles são em áreas que são na latitude 23. A maioria que estão nessa latitude, tanto no norte como no sul, eles vão ter áreas de deserto. E aqui tem alguns desertos famosos, como o hemisfério norte, o trópico de Câncer, está o deserto de Rub Khali, o deserto da Arábia, o próprio este trópico estão os desertos de Negev, na Síria, e o grande deserto salgado de Kavir, no Irã. E aqui nós temos ao contrário, no sul nós vamos ter o da Mongólia, enfim, nós vamos ter várias partes no Paquistão, entre outros lugares, tá?
O da Mongólia é um atípico porque ele chega, a média dele é de 3 graus, mas pode chegar a 40 graus quente ou 40 graus negativo. Então é uma questão muito oscilante de temperaturas, ok? Aqui um exemplo de uma fotografia na China, né? As chuvas causam isso, né? Então a gente às vezes ouve falar muito, né? Chuvas torrenciais causam impactos gigantescos que vão deixar pessoas totalmente desabrigadas, enfim, causando consequências drásticas. Domínios temperados, Mediterrâneo, e aí nas altitudes, ainda nas latitudes médias, e aí você tem, não mais já agora na região ali da linha do Equador, ela vai se estendendo, já vai se aproximando aos polos, né? Você vai ter temperaturas subtropical úmida no leste da China, e na maioria parte do arquipélago japonês estão os bosques temperados. O clima temperado, em sua variação, é oceânico, tá? Mas umidade e com menor amplitude térmica, não é muito quente, e continental com grandes amplitudes entre o verão e o inverno, possibilita a formação de florestas temperadas, abrangendo a maior parte da Europa Ocidental. E o clima temperado em suas variações oceânicas, então você vai sublinhar essa parte até o ponto aqui, ó, tá? Isso é importante, ok? Nova Zelândia não, conexões também não. Nós vamos aqui na parte do clima mediterrâneo. Em torno do Mediterrâneo, sul do continente europeu, né, aquela parte que fica ali da Itália, toda essa região, e até o norte da África, os meses de verão são bastante quentes e secos, e o inverno é frio e chuvoso. Tais características correspondem a um clima mediterrâneo próprio para a formação vegetal que mescla bosques e arbóreos, excelente para o cultivo de vinhedo e oliveiras. E esse clima mediterrâneo, ele não é típico apenas lá da região mediterrânea que a gente conhece, famoso, que é da Itália, da França, ali o sul da França e o norte da África. Ele vai ter também esse tipo de clima na Califórnia, vai ter esse tipo de clima no Chile, vai ter também na África do Sul e também na Austrália. Então esses lugares também vão receber o nome de climas ou lugares, clima mediterrâneo. E em qualquer um desses lugares nós vamos ter a possibilidade de plantar vinhedos e oliveiras, tá? Aqui é um exemplo de um vinhedo lá na Austrália. Então os vinhos bons saem dessas áreas porque tem incidência de sol e o período certo das chuvas que causam esse tipo de condição para que haja essa produção. No norte da Europa, na Península Escandinava e na Rússia, estende-se as florestas frias, ou chamada também de boreal, e ainda no domínio da taiga, tá? Elas são de coníferas, porque consequentemente por consequência do inverno, da neve, e ela não vai, elas são para deslizamento da neve, então ela não fica com grandes folhas e nem com grandes galhos, tá? Constitui-se de coníferas. Essa floresta caracteriza por uma região de baixa densidade demográfica, principalmente por contato do longo período de frio. Então as pessoas tendem a não ocupar muito esse lugar, então elas se proliferam com mais tranquilidade, essas árvores aí. Mas embora há exploração para a indústria de papel e celulose. Aí a imagem, né, de uma taiga, né, floresta boreal na Sibéria, na Rússia. Na Sibéria, região muito fria, que chega aos seus 40 graus, 50, 60, até às vezes 70 graus negativo. Muito bem. Domínios polares, aí você vai ter zero de árvores, você vai ter uma extensa faixa de frio, lá no norte da Eurásia, né, que desenvolve uma vegetação rasteira, composta principalmente por líquens e musgo. Esse é o lugar, o domínio da tundra, tá? E ali o solo ele é congelado, ele chama-se permafrost. E na época do verão esse solo se descongela porque fica 24 horas em incidência de sol, né? E aí por consequência ele é um solo pantanoso, coberto por grandes folhas, por grandes flores, né? Que abrange o verão, então bem colorido. Na altitude mais elevada das montanhas, em áreas mais quentes, a vegetação vai se tornando escassa e parte cada vez menor, até desaparecer por completo, os arbutivos e os gramíneas. Nessa elevação, apenas musgos e líquens
estão presentes muitas vezes diretamente sobre as rochas. Ok? E por último nós temos a parte dos exercícios que a gente vai finalizar agora. Organizando essas ideias, então vamos completar o quadro aqui que falta. Então, o clima. Muitas vezes cai nas provas, ou pode cair numa prova. Complete as lacunas aí. Clima polar e frio de montanha. Que formação vegetal nós vamos ter lá? Então nós vamos ter tundra, vegetação de altitude. E onde é que é esse local? Norte da Rússia e no Himalaia. Então você vai completar isso aqui, ó. Tundra, vegetação de altitude e norte da Rússia e Himalaia. Agora, traz um clima frio. Falta aqui, quer dizer, tem a complementação, floresta de coníferas, ela vai ser, especificamente vai existir no frio. E o local, norte da Europa e da Ásia, Suécia, Finlândia e Rússia, né? Essa parte toda aí corresponde a esse tipo de clima. O clima temperado, ele tem que formação? Formação subtropical temperada. Onde é que é? Grande parte da Europa, leste da China e sudeste da Austrália. Tropical, floresta equatorial, de tropical ou savanas, é a grande parte da Índia, já está complementado para vocês. O clima, formação vegetal deserto, só vai ter no clima desértico, né? Aonde? Grande parte da Austrália e da Ásia, nas latitudes lá 23, 24, 25, tá? Equatorial, floresta equatorial, e a complementação é sudeste da Ásia e ilhas oceânicas. Perfeito? E aí nós vamos entrar agora para a correção dos exercícios, que eu vou deixar para uma aula específica porque ele é bem extenso, tá bom?